na verdade, o José não é um tipo de amante da Maria, não. Ele é o marido. Ele é o esposo. Não, eu não falei que ele era amante. Você disse que se ele... Se tivessem feito sexo, que casamento sim. é esse? Sim. E tal. Se tivesse feito sexo, sim. Ele é um protetor, porque a mulher não podia ser Maria, mãe solteira. Então Maria é esposa do Espírito Santo e casada com homem? Sim. E pode isso, Arnaldo? Por fachada, sim. Desde que não toque nela sexualmente, então não é pecado, tá não. Não é que o adultério, casamento não. de Maria era de fachada? Sim. Ok. Então, isso que eu ia falar, foi isso que ele defendeu. Então vamos lá. José, vamos aprofundar a questão. José é para proteger Maria da sociedade. Vamos aprofundar a questão. Jesus Cristo, certa vez, disse que algumas pessoas invalidavam a palavra de Deus por causa da tradição. Conquanto eu concorde que a tradição seja boa, uma tradição cristã é uma tradição importante, a Bíblia fala sobre os marcos antigos e tudo mais. Mas, quando a gente tem textos, aí fica mais complicado para você falar de tradução. E aí eu não estou falando só de a palavra grega, de adelphos e anepsios, que para o padre são palavras sinônimas, né? Muito embora eu não me lembro de outra ocorrência da palavra anepsios na Bíblia que não a de Colossenses 4:10. Eu não me lembro. Eu acho que só tem essa ocorrência no Novo Testamento. No Novo, sim. No Novo Testamento. Por outro lado, é rica no Novo Testamento. Ela aparece centenas de vezes. E ela representa, tirando o caso dos irmãos de Jesus, que está em discussão agora, tirando esse caso, ela representa ou irmãos da igreja, que a palavra é irmão. Nós somos irmãos em Cristo. Não somos primos em Cristo. Somos irmãos. Então ela representa ou irmãos da fé, ou representa irmãos consanguíneos. Não, em todos os casos. Aí eu estou excetuando aqui 3 textos que são Mateus, Marcos e Lucas, onde aparecem também a palavra adelphos voltado aos irmãos de Jesus. Agora, se Maria permanecesse virgem, né, o tempo todo depois do nascimento de Jesus, por que é que Deus mandou que ela se casasse? Ela tem um marido. O São José. E se ela foi esposa de José, e por ordem de Deus, porque quando José, quando descobriu que ela ficou grávida pelo Espírito Santo, ele queria deixá-la secretamente. E aí o anjo Gabriel falou, não, foi num sonho, né? Foi num sonho. Vai lá e assume, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ok. Se Deus está por trás desse casamento, que casamento é esse? Que ele não desfruta? Então, aonde está esse mandamento na Bíblia? Aonde que Deus falou para José o seguinte: José, você, primeiro, a virgindade perpétua de Maria não está na Bíblia. Ela é uma compreensão. Segundo, tem os problemas dos adelphos aqui que a gente já tratou no primeiro bloco. E terceiro, aonde está na Bíblia que José recebeu, ou na tradição também, que José recebeu essa palavra que, olha, você vai cuidar dela, mas não vai tocar nela sexualmente. Ela vai ser sua irmã, como se fosse sua irmã, mas não exatamente sua esposa. Então, o apóstolo Paulo, só finalizando aqui menos de um minuto, em Coríntios 7, o apóstolo Paulo fala que a mulher, o casal, não pode ficar sem vida sexual, porque isso é pecado. Então, se ela era casada, que casamento é esse? Boa argumentação. Inclusive, o padre vai comentar na sequência. Deixa eu só avisar você que nos acompanha. Depois que a gente encerrar o debate aqui na rádio, a gente vai continuar nas redes sociais, tá bom? Então fica ligadinho nas redes sociais da Musical, para você poder acompanhar um pouquinho mais da nossa conversa aqui. Padre Cleodon, a palavra tá com o irmão aí, principalmente nessa questão da Maria continuar virgem, mesmo casada. Tá, então, primeiro, nós falamos de anepsios, realmente é uma rápax. O que é uma rápax? Na verdade, é rapax legomena. É uma palavra que aparece só uma vez, tá? Ela é uma palavra que aparece só uma vez no Novo Testamento. Já no Antigo Testamento grego, que é a Septuaginta, ela vai aparecer 2, 3 vezes. 2 vezes no livro de Tobias, que os evangélicos tratam como livro apócrifo, e uma vez no livro de Números. Esses exemplos que eu estou dando aqui, né, que eu estava dando, inclusive que fala aqui de Abraão e Ló, de adelphos, né? Quando o adelphos é usado, não só para irmãos de sangue,
né? Então ele é usado para sobrinho, ele é usado para primo, ele é usado para o tio, o sobrinho chama o tio de adelfós. Não tem a palavra tio, né? Então chama de adelfós. Sempre era usada essa palavra. Antigamente, até no Brasil, né? Há uns 40 anos atrás, a gente entende que quem deixa a mulher grávida é o marido. É o marido que deixa a mulher grávida. E quando a mulher tem filhos com outro homem que não é o marido, isso é um adultério. Na época de Maria, a mulher ela ficava completamente coberta. Não é que nem hoje que as mulheres mostram tudo, né? E aí do homem se rela a mão. É abuso, é atentado, é outras coisas mais que, né? Não pode mesmo relar a mão, né? Porque a pessoa tá de sunga na praia que a gente vai pôr a mão na pessoa. Mas na época de Maria, também não tinha luz. Então, o marido não tinha costume de tomar banho com a esposa. A mulher não tinha costume de trocar roupa na frente do marido. A mulher ficava completamente coberta, ela só podia mostrar o rosto para o marido. E o casamento era tipo assim, a mulher para casar, ela já com 13 anos era prometida em casamento, e o homem mais ou menos com 14 a 16 anos, depois que fazia o bar mitzvah, né? Que é um ritual onde era feito assim para dizer que ele já era maior de idade e podia casar. Então a mulher, quando ela era prometida em casamento aos 13 anos, é tipo assim, tá noiva, não pode ter relação com outro homem. Aí vem o Espírito Santo e deixa Maria grávida. Saindo um pouco da mitologia grega, onde um deus deixa uma mulher grávida, quer queira, quer não, o Espírito Santo deixou Maria grávida. E por mais que a nossa compreensão não queira entender, a gente consegue conceber o quê? Se o Espírito Santo deixou Maria grávida, por mais que ele seja Deus, não deixa de ser o marido. Não casou nas leis dos homens, não fez sexo, mas deixou ela grávida. E, pela lógica, a mulher fica grávida do marido. Aí ela vai, transa com José e tem mais 4 filhos, fora as filhas. Isso não é adultério, não? Bem, nos nossos dias é adultério. Ele tá casado, se ele dá um pulinho fora da cerca, é adultério. Pecado grave, inferno. A não ser que se arrependa que nem o ladrão na cruz, né? Na hora da morte H, lá na hora H, Jesus, misericórdia. Agora, então, que sentido tem José ter casado com Maria? O sentido de que, naquela época, mulher solteira... Gente, há 40 anos atrás, mulher solteira era um pavor. Se a mulher ficasse grávida, ela era mandada embora de casa, ela apanhava do pai. Os homens, geralmente, hoje já é assim, né? Naquela época, imagina, pagava para fazer aborto, abandonava a mulher. Imagine na época de Jesus, uma mulher grávida sem o marido. Ô padre, até para entender, então, na teologia católica, a figura de Maria seria mãe de Deus e esposa também? Sim. Ela é esposa do Espírito Santo, ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Ela não é mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por mais que a gente diga que a Santíssima Trindade é uma só, mas são 3 pessoas dentro da Santíssima Trindade. O Pai é diferente do Filho, o Filho é diferente do Espírito Santo. Fatalmente, ela é esposa do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que deixou ela grávida. Isso ninguém duvida, né? Uhum. A não ser que você não conheça a Bíblia. Ela é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Então, quando a gente fala Santa Maria, mãe de Deus... Não é erro teológico, nem idolatria isso. Isso é pura lógica. Jesus é Deus, ponto final. Ele não ficou Deus depois que ele morreu, que nem o arianismo defendia. E ela é a filha de Deus Pai. Então ela é filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo e mãe do Deus Filho. Vamos lá, César, e aí? Como é que funciona? Falei muita heresia, pastor? Claro, muito. Ah, falei muito. Que pena. É o seguinte. Então vamos lá. Vamos lá. Esse daqui tá quase surtando também. Então, eu tenho que ficar imparcial, né? O jornalismo. Mas eu quero que você, que também é evangélico, surte. vamos por parte. Não concorde comigo mesmo, mas lá, César. o que eu falei é científico, da fala, é lógico e é bíblico. Vai, César. Da fala do padre, algumas coisas que eu gostaria de fazer uma pontuação aqui importantes.
E a primeira delas é que, na verdade, o José não é um tipo de amante da Maria, não. Ele é o marido. Ele é o esposo. Não, eu não falei que ele era amante. Você disse que se ele... Se analogia, tivessem né? feito sexo, Que casamento sim. é Por esse analogia, Sim. e tal. Se tivesse feito sexo, sim. Ele é um protetor, porque a mulher não podia ser Maria, mãe Maria, solteira. Então Maria é esposa do Espírito Santo e casada com homem? Sim. E pode isso, Arnaldo? Por fachada, sim. Desde que não toque nela sexualmente, Então não é você tá pecado, não. Não é defendendo que o adultério, casamento não. de Maria era de fachada. Sim. Ok. Então, isso que eu ia falar, foi isso que ele defendeu. então vamos lá. José, vamos aprofundar a questão. José é para proteger Maria Ok. da sociedade. Vamos aprofundar a questão. O José, quando Jesus Cristo nasceu, o José, ele se apresenta como pai legal de Jesus. Isso. E ele faz isso na questão das pombinhas. Isso, faz o ritual. Ali templo. lá no Antigo Testamento, esse é o papel do pai. Sim, isso é verdade. Tanto que quando a Maria perde Jesus com 12 anos, ela diz que José era pai dele. Ela diz assim, teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Tá, mas você quer dizer Então, o quê? Jesus- Que foi o José que fez Jesus? Não. Ah, tá não bom, quero tá. dizer isso. Então vai, continua. Eu não coloquei palavras na sua boca. Não, gostaria que deixa ele caminhar. Também Deixa ele caminhar, agisse vai. da mesma forma. Continua. Então, quando Maria diz que José é pai de Jesus, obviamente ela está mostrando para todo mundo que ela é a esposa do José. Não tem... Eu não entendi, eu não sabia que o padre ia desconstruir o casamento de Maria com José. Porque isso é um ponto a Igreja Católica defende que Maria é a esposa de José. O que eu estou dizendo é que, se Maria é a esposa de José, que casamento é esse? Que casamento é esse? É um casamento antibíblico? Porque a gente sempre na exegese, você faz o seguinte, você tem uma palavra difícil, como no caso do rapax, que o padre fala rapax, você tira essa palavra e analisa ela em outros contextos. Quando ela tem 3 ocorrências, você analisa em cada ocorrência. Então, vamos tirar por um minuto o caso de Maria e José. Tem na Bíblia um casamento onde não há contato sexual? Tem na Bíblia um caso? Não tem. Tem na Bíblia, agora vamos falar de Maria e José. Tem na Bíblia um texto ou alguma evidência, alguma coisa que o José não podia tocar sexualmente na Maria? Também não tem. Então, o resto acima disso é imaginação, é inferência das pessoas. Pode ser pessoas muito antigas, do século III, não tem problema. Século II, não tem problema. Mas não tem texto. Então, essa doutrina é uma doutrina divorciada de texto bíblico. É uma possibilidade que ele está apresentando, que abraça como doutrina. Aí tudo bem. Aí você falou, não, eu não tenho texto nenhum para dizer que Maria e José não tiveram sexo.